Lucas capítulo 4, do versos 14 ao verso de número 22. Lucas capítulo 4, do verso 14 ao verso de número 22. Eu quero que você, por gentileza, acompanhe visualmente comigo o texto que está projetado, que eu irei ler de maneira solitária. E assim nos diz o texto, a partir do verso 14 de Lucas 4. Então voltou Jesus para a Galileia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas deles, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Este não é filho de José? Podeis assentar, por gentileza. O tema que nos está proposto nessa noite, eu queria que você repetisse após mim, no exercício da missão. Digam todos no 3. 1, 2, 3. Em sendo assim, eu te chamo a atenção para que olhemos nós para o texto. Dentro do tempo que está proposto aqui, eu quero, em rápidas palavras, concluir um raciocínio. E para que esse raciocínio seja bem sucedido, é fundamental que haja atenção da sua parte em relação àquilo que irei abordar neste momento. Lucas capítulo 4, esses 44 versos, eles vai começar a falar para nós a respeito do início do processo de rejeição de Jesus. Foi aonde Jesus, no seu ministério terrenal, Lucas capítulo 3, versículo de número 23, diz que Jesus, ao ser batizado por João o Batista, foi manifesto sobre ele uma unção do Espírito Santo em forma corpórea como de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando a gente vai acompanhando o texto bíblico, a gente vai dando leitura, e passamos do capítulo 3 e entramos no capítulo número 4, no verso de número 1, diz-nos o texto, que Jesus fora conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E nesse processo de jejum, durante 40 dias, ele foi tentado pelo inimigo. E o tremendo que o inimigo, a primeira tentação, ele diz para Jesus: Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Olha que coisa extraordinária. Deus já sabia que Satanás iria tentar Jesus. Deus já sabia que Satanás talvez quisesse comprometer a sua filiação. No entanto que no verso de número 23, do capítulo de número 3, uma voz do céu dizia a Jesus: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E eu te chamo a atenção para fazer a primeira aplicação nessa noite, no que diz respeito à missão. Jesus, o homem, o Deus, aquele que caminhava na terra debaixo de uma missão, no seu primeiro embate com Satanás, Satanás tenta colocá-lo em xeque, no que diz respeito à sua filiação, mas em Jesus tendo uma missão bem definida, e em Jesus sendo preparado pelo Pai, sabia ele, convicto de que ele era filho amado, e que ele produzia prazer ao coração do Pai, por mais que Satanás tentasse enredá-lo. Ele tinha uma palavra dos altos céus, que ele era filho amado de Deus, e tinha um prazer de Deus para com ele. Em assim sendo, João capítulo 1, versículo de número 12 diz que todos aqueles que receberam a Jesus foram feitos filhos de Deus. Então, se porventura, meu irmão e minha irmã, você está passando por um problema, por uma dificuldade, e parece até que o inimigo quer colocar em xeque a sua filiação espiritual, eis que os meus olhos contemplam nesta noite homens e mulheres que são filhos amados de Deus. E se nós somos filhos amados de Deus, é Ele quem cuida de nós. Aleluia. E a gente vai na evolução do texto, do capítulo de número 4 de Lucas, e nós vemos o verso de número 14 que diz que Jesus volta para a Galileia. E é tremendo quando eu penso em missão, que eu me recordo da minha infância.
Entre os meus 4 para 5 anos, o Rodrigo estudava no período da tarde e minha mãe tinha uma disciplina lá em casa, que o período da tarde eu tinha que dormir para dar descanso a ela. Mas eu era muito resistente em dormir, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei sempre de filme. Eu não chego a ser um cinéfilo, mas eu sempre gostei de assistir filmes. Eu lembro que nessa época, canal de TV aberta, tinha um cinema em casa, no SBT, e a sessão da tarde na TV Globo. Então, se eu resistisse ao mandato dela de me fazer dormir, se eu suportasse aquela pressão, e de fato eu ficava com sono, eu poderia ter condição de assistir filmes. E eu me lembro que na minha infância eu assisti um filme chamado Rambo 1, Programado para Matar. Rambo 1 foi um filme lançado em 1982. À luz da filosofia que há por detrás do filme de Rambo, conta a história de um homem, de um soldado de guerra que havia servido no Vietnã, e ele volta para a cidade e ele tenta se readaptar-se àquela vida de uma pessoa comum, deixando de ser soldado. E no Rambo 1, para quem viu, eu não estou dizendo para você ver, eu só estou contando a história daquilo que eu vi, porque é um filme violento. Mas no Rambo 1 que eu vi, o Programado para Matar, é legal que quando ele entra na cidade, o delegado da cidade faz uma implicância com ele, gera todo um enredo ali, de tal forma que no finalzinho do filme o Rambo tem uma fala com o coronel, que ele diz que eu sou um homem, soldado, preparado para a batalha. Quando ele leva o pessoal para a selva, você que assistiu o filme deve estar lembrando na sua mente o enredo do filme, mas o pessoal daquela cidade, a cidade é colocada em polvorosa, por causa de um soldado que estava fora da sua missão base. Mas o legal do filme, em 1985, eles lançaram Rambo 2, A Missão. E Rambo 2, para mim, A Missão é um filme maravilhoso, porque o Rambo que estava preso, quebrando pedras por causa daquilo que ele fez no Rambo 1, no Rambo 2, ele é buscado da missão, ele é buscado da prisão, e ele é levado para uma missão de resgate. E nesse aspecto, pensando em alguém que tem uma missão, quando o filme começa, e eu lembro que Rambo, eu tinha uma botinha do Rambo, eu tinha uma faixa que eu colocava na testa do Rambo, porque no filme ele veste, ele coloca toda a sua indumentária para a batalha, e quando ele colocava a indumentária para a batalha, parece que ele estava se apoderando daquilo qual o levava para a missão. E no Rambo 2 eu lembro de uma cena emblemática, quando ele está preparando todo o seu arsenal de armas, colocando a bota, colocando o cinto, e ele coloca a faixa na cabeça. Eu lembro que no dia que eu vi esse filme, eu peguei minha bota e minha faixa, coloquei, e eu ficava lá no quintal, pulando de um lado para o outro, querendo fazer lutinha com o Rodrigo, porque na minha cabeça eu tinha uma missão. E é tremendo isso, porque no Rambo 2, A Missão, o filme ele se torna bom no aspecto de que aquele homem que foi forjado para a batalha, no filme 1, ele estava fora do seu ambiente, mas no filme 2, ele estava no ambiente de guerra, porque ele tinha uma missão. E o filme 2, o enredo gira, de tal maneira que Rambo 2, ele salva todo mundo, acaba com o exército inimigo, é um sofrimento danado, mas no final, a missão é concluída. E por que eu estou falando de Rambo 1? E por que eu estou falando de Rambo 2? Eu e você só estamos sob a face da terra, porque nos fora dada uma missão dos altos céus. O fôlego de vida que há em minhas narinas e nas suas narinas só nos fora concedido porque eu e você temos uma missão. E a pergunta que eu lhe faço nesta noite: qual é a tua missão? Em olhando para o texto, no exercício da missão, Lucas 4, a partir do verso 14, eu chamo a sua atenção e diz: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O ministério de Jesus, na perspectiva de Lucas, um dos evangelistas, ele fala que Jesus agora ele estava começando em efetivo o seu ministério. Ele havia sido batizado em águas, havia sido tentado, e agora ele volta para a Galileia. Atenção por gentileza, verso número 16: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Repita após mim: segundo o seu costume. A primeira aplicação que eu faço nesse texto, na perspectiva de missão, mostra-nos que Jesus tinha um bom costume, e segundo o seu costume, ele vai para a sinagoga. A Bíblia, em outro momento, vai utilizar-se dessa mesma terminologia, segundo o seu costume, quando fala que Jesus ia para os montes orar. E aqui então a primeira aplicação para você que possa estar ou talvez esteja fora do exercício da sua missão, que é necessário que nós tenhamos bons costumes. E dentre os bons costumes que eu e você temos de ter, um deles está em ir à igreja do Senhor. Salmo de número 133, o salmista diz no final do salmo que na presença do Senhor, na casa de Deus, é onde Deus ordena a bênção. Sabia, meu irmão e minha irmã, que talvez você poderia ter ficado na sua casa nessa noite de domingo chuvosa, poderia ter escolhido
escolhido um monte de outras coisas para fazer, mas graças a Deus que o Espírito Santo te influenciou para estar nessa igreja nessa noite. Graças a Deus por você que tem tido esse bom costume de estar na presença de Deus. E uma coisa que eu percebo e noto, embora muitas das vezes meu coração fique entristecido, porque nós notamos na igreja do Senhor homens e mulheres que vêm para a igreja de maneira despropositada, homens e mulheres que se comportam na igreja como se eles estivessem na casa dele, com a postura insolente, com a postura inadequada, mas mesmo assim, mesmo vindo à igreja com motivo equivocado, com a postura inadequada, o que mais me alegra, porque é na presença de Deus que Ele pode mudar a sua vida. Talvez você está aqui nessa noite pensando, por que eu não fui embora antes? Ei, meu irmão e minha irmã, independente de como você esteja, se você está na presença de Deus, de repente, a bênção é derramada sobre o seu irmão da direita, a bênção é derramada sobre o seu irmão da esquerda, e vai que de tabela o Espírito Santo te acha e te abençoa nessa noite com poder e autoridade. Aleluia. Ele tinha um costume de ir na igreja. Voltemos para o texto, verso 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Na cultura judaica, no processo de prestação litúrgica na sinagoga, era comum que eles separassem habitualmente, todas as vezes que eles se reuniam, ia fazer a leitura de um texto da lei e de um texto dos profetas. Era comum naquela época ter 7 citações em hebraicos do texto da lei, e logo na sequência fazer-se a leitura de um texto dentro do título dos profetas. Verso 18, verso 17 está dizendo o seguinte: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Repitam após mim: e abrindo o livro, achou. Em algumas versões pode estar encontrou. Eu acho lindo isso daqui, porque eu percebo uma segunda percepção. O texto do profeta Isaías é entregue a Jesus. Ele abre. A perspectiva de achar, a perspectiva de encontrar, é numa perspectiva de que ele selecionou, é numa perspectiva de que ele procurou, é numa perspectiva de que Jesus, olha, o texto está aqui, você faz a leitura. Ele foi lá para o texto do profeta Isaías e achou, e olha o que ele achou, olha o que ele encontrou, olha o que ele estabilizou na sua base de referência. Verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus encontra um texto, Isaías, capítulo número 61, versos 1 e 2, e faz também menção em Isaías 56, verso 6. Ele escolheu um texto em específico. E o que é tremendo, o que eu gosto aqui nessa postura, na forma como Jesus se posiciona, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Jesus chama para si uma grande responsabilidade. No exercício da missão, Jesus está fazendo uma manifestação pública de qual era a sua missão. Se nós lermos a Bíblia colocando esse óculos dos versos 18 e 19, tudo quanto Jesus fizer, nós veremos que está embasado debaixo destes 2 versos. Toda postura, todo exercício ministerial de Jesus, ele se deu por causa dos versos de número 18 e por causa dos versos de número 19. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus entendeu a sua missão claramente. E tão somente pelo fato dele entender claramente a sua missão, a sua vida girava em torno disso. Ele sabia qual era a missão. No exercício da missão, ele entendeu que havia uma unção especial, e por causa disso, ele começou a conduzir a sua vida diante de uma jornada onde tudo quanto ele fizesse estaria diretamente ligado à missão. E eu te pergunto novamente: qual é a sua missão? Qual é o seu propósito de vida? Sem querer entrar em TGA, Teoria Geral da Administração, para falar de missão, visão, valores, mas eu quero dizer para você qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Estamos em 2019, o ano do crescimento, e qual que é o objetivo de você crescer? Meu pai, ele é jardineiro, e eu lembro que quando a gente ia falar de plantas, ele me falava muitas vezes da samambaia. Quem aqui tem samambaia? Conhece samambaia? Quem sabe qual que é a planta samambaia? Samambaia é uma planta legal, porque ela é uma planta que a tendência dela, você sempre tem que colocar ela num lugar alto, porque ela vai crescer e a sua folhagem vai sempre fazer queda. E quanto mais alto você colocar a samambaia na sua casa, maior vai ser a tendência de crescimento. Sabe por quê? A missão da samambaia é crescer e crescer muito.
E quando eu e você, na condição de donos de uma planta chamada samambaia, nós determinamos o potencial do crescimento dela, com base naquilo onde a gente vai colocá-la. Jesus aqui no seu ministério, ele foi um homem que teve todo o ministério traçado, tracejado em cima dessa missão. E de maneira enfática e redundante, eu pergunto mais uma vez, qual é a tua missão? Quando olhamos para a Bíblia, em Lucas, capítulo número 1, versículo de número 38, diz o texto que o anjo Gabriel aparece a Maria falando a respeito da concepção do menino Jesus, uma virgem no exercício de sua missão. E quando ele fala para ela que através dela iria ser gerada uma criança, e essa criança seria o Salvador da humanidade, ela responde ao anjo no verso de número 38, eis aqui tua serva, cumpra em mim a tua missão. Ei, meu irmão, o que o Espírito Santo está dizendo ao seu coração nessa noite, que de repente você tem que dizer, Deus, eis-me aqui, cumpra em mim a tua missão, aleluia. E ainda a Bíblia vai nos falar, no livro de 2 de Samuel, capítulo número 11, versículos 10 e 11, conta a história de Urias. Urias era um soldado no exercício de sua missão, mas a Bíblia diz que Urias foi chamado pelo rei Davi, para que voltasse para o local onde todos estavam reunidos, que ele deixasse a batalha. E diz a Bíblia, no versículo de número 10, de 2 de Samuel, capítulo 11, que Urias decidiu não ir nem para casa. Ele ficou na porta do palácio de Davi, e quando Davi ficou sabendo, ele falou até Urias, Urias, por que você não foi embora, rapaz? Vai para casa, eu te trouxe de volta, vai lá, curtir a vida com a sua esposa. Ele disse, longe de mim cometer tal coisa. Como eu posso, o rei, dormir na minha cama? Se Israel, se Judá, se Aaca, se Joabe, se todo o exército está habitando em tenda, poderia eu voltar e dormir bem na minha cama? Urias, ele tinha no seu coração a missão de um soldado. Ele sabia que não poderia viver uma vida de qualquer jeito, porque Deus tinha impetrado no coração dele uma missão para servir. Eu te pergunto de novo, qual é a tua missão? A nossa missão nos tira o sono, a nossa missão redireciona o nosso projeto existencial, e talvez você e eu possamos enfrentar momentos de profunda tristeza, porque nós perdemos o foco da missão, porque nós perdemos o objetivo da missão. Lucas capítulo número 2, verso de número 29, conta a história de Simeão, um idoso no exercício da missão. É tremendo porque no versículo número 26, 25, 27, vai dizer que Deus tinha revelado a Simeão pelo Espírito do Senhor, que ele não morreria antes de ver o Messias. E eu acho lindo no texto, porque a Bíblia diz que quando Jesus, a criança, o menino Jesus, foi ser apresentado, Simeão pegou ele, olhou para ele e disse, agora pode despedir o teu servo em paz, porque eu cumpri o meu propósito de vida, aleluia. Qual é a tua missão? Você está no exercício da missão? O que me impressiona é que no decorrer da nossa existência, nós somos levados para lá e para cá, e nós somos conduzidos a fazermos um monte de coisa, e talvez esse monte de coisa não faz parte da missão. E quando nós estamos fora da missão, o risco de nós sofrermos, o risco de nós nos decepcionarmos é muito grande. 1 Coríntios capítulo 9, verso número 16, Paulo faz uma declaração maravilhosa. Ele diz que ele não poderia se gloriar por causa do Evangelho. Ele diz que estava sobre ele imposta uma obrigação, e ele fala da forma seguinte: ai de mim se não pregar o Evangelho. Qual é a missão que Deus tem colocado no seu coração? Estamos no início de 2019. Se de repente eu e você fizermos uma análise regressiva, talvez o meu e o seu 2018 pode ter sido um pouco fracassado. Talvez a gente não atingiu o alvo que a gente deveria atingir. Talvez a gente não chegou onde nós deveríamos chegar, porque talvez nós podemos ter perdido o foco da missão. E se nós perdemos o foco da missão, o risco do insucesso é muito grande. É muito grande. De repente você pode pensar, nossa Tiago, mas você está falando de missão, deixe mais claro, vou deixar mais claro. Meu irmão, se você é pai, uma das suas missões é ser o melhor pai do mundo. Minha irmã, se você é mãe, uma das suas missões é ser a melhor mãe do mundo. Meu irmão, se você é casado, uma das suas grandes missões é ser o melhor esposo do mundo. Minha irmã, se você é casado, uma das suas grandes missões é ser a melhor esposa do mundo. E sabe por que às vezes a gente percebe no que diz respeito a divórcio? Geralmente as pessoas se divorciam, aquele rapaz, aquele irmão que estava com aquela barriguinha saliente, divorciou, vai para a academia, vai malhar, aumenta o peitoral, diminui a barriga, coloca o currículo no mercado, porque agora ele vai valorizar. Mas espera aí, por que não valorizou antes? Por que não foi um bom esposo antes? Por que não foi uma boa esposa antes? Oh, meu irmão, que 2019 seja um ano extraordinário na sua vida. Que 2019 nós sejamos conduzidos a estarmos no exercício da missão. E eu te peço para que voltemos para o texto, verso de número 20.
Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eu já vou caminhar para o final, o tempo não me permite evoluir no tempo. Mas toda a vida de Jesus foi pautada, foi respaldada, foi conduzida por causa dessa missão. E eu chamo a atenção para lermos de novo, verso número 18, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. À luz da teologia, verso número 18, Jesus deixa claro qual é a sua missão, e de fato ele o fez. E o verso número 19, ele teria que produzir muita alegria no meu e no teu coração, porque diz: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse apregoar o ano aceitável do Senhor é uma terminologia muito comum utilizada para o ano do jubileu, um ano onde teria libertação. Jesus, quando ele vem, ele faz essas considerações, diz que ela foi cumprida. Ele estava fazendo uma declaração de mudança de dispensação. Agora entrávamos nós na dispensação do Messias, na dispensação da graça. Sabe o que isso quer dizer? Se Jesus, no exercício da sua missão, não tivesse lido esse texto, não tivesse conduzido a sua vida debaixo dessas vertentes, possivelmente, ou melhor, inevitavelmente, eu e você não teríamos condição de estarmos reunidos aqui nessa noite. Se Jesus tivesse falhado na sua missão, eu e você não teríamos o privilégio de podermos dizer que servimos a Deus. Se Jesus tivesse deixado para trás no exercício da missão e abandonado o seu chamamento fundamental inicial, eu e você não poderíamos estar aqui. Mas nós só podemos estar aqui nessa noite, estendermos as nossas mãos e glorificarmos ao nome santo do Senhor Jesus, porque Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. E por causa do ano aceitável do Senhor, foi estabelecido entre mim e você o privilégio de sermos alcançados pela graça, o privilégio de sermos perdoados, sermos lavados, sermos redimidos, sermos restaurados, sermos reestruturados, sermos moldados, sermos transformados por causa do ano aceitável do Senhor. Aleluia! Fique de pé, por gentileza. Eu gosto muito de ler, dentre as minhas literaturas eu leio muito sobre performance, eu leio muito sobre liderança, performance humana, produtividade, são coisas que me chamam a atenção e eu aplico no meu dia a dia. Enquanto eu orava a respeito dessa palavra, o Espírito Santo trouxe ao meu coração pessoas que têm uma missão, mas estão fora do prumo, pessoas que têm uma missão, mas estão abandonando a missão. Imaginemos nós se Jesus abandona a sua missão. E é tremendo porque ele chegou num momento de grande agonia, Getsêmani. Eu acho lindo, Jesus disse: olha, se possível for, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Talvez a sua missão pareça ser para você difícil, parece ser para você pesada. Ei obreiro, ei obreira, você que já serviu com empenho na obra do Senhor, mas por algum motivo você parou. Você que já se dedicou abundantemente, de repente hoje você olha e você desconsidera, você dá de ombros. Você que já foi um trabalhador excepcional, você que já foi um ótimo esposo, uma ótima esposa, um ótimo filho, mas por algum motivo você abandonou a missão. Eu te convido hoje para voltar no exercício da missão, porque foi liberada uma palavra de graça sobre nós. E essa palavra de graça sobre nós é por causa do ano aceitável do Senhor. E por causa do ano aceitável do Senhor, nós estamos sendo nessa noite convidados pela pessoa do Espírito Santo para sermos redirecionados para a nossa missão. Porque no exercício da missão, eu e você somos imbatíveis diante da presença de Deus. Aleluia. Estenda assim sua mão, eu quero orar por você.